Eu gosto muito de falar sobre oração. Eu amo orar. Sempre, sempre foi assim. Desde criança, minha mãe me ensinou, minha família me ensinou, minha mãe também orava, meu pai, meus irmãos, a família toda. E eu sempre gostei muito de orar. E tem um texto na Bíblia que fala assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Que coisa maravilhosa. Nós servimos a Deus, o único Deus e Senhor, aquele que abre a porta e ninguém fecha. Às vezes nós estamos esperando em Deus, como eu já falei na fala anterior, e a gente desanima, mas nós não podemos desanimar diante daquilo que a gente tem acontecendo à nossa frente, com as pessoas que convivem ao nosso redor, sabe? As orações a Deus é a chave, é essa chave que abre porta. A oração é a chave que abre portas. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Olha que privilégio, sabemos que servimos a um Deus que nos ouve. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso nome, Ele conhece as estrelas pelo nome, imagina nós, não é verdade? Então, nós temos que estar atentos, que nós precisamos orar. E quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que está em nosso coração. Não precisa ser palavras bonitas, orações decoradas, nada disso. Deus se agrada de um coração que é sincero, fiel. E a Bíblia diz que a gente ainda nem abriu a nossa boca e Deus já sabe de tudo que a gente vai falar. Olha, então para que apresentar diante de Deus algo que nós não estamos vivenciando? Por isso que a gente tem que ser fiel, falar aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Deus, eu hoje estou muito triste. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor abra essa porta para mim. Só que tem um porém. A porta vai abrir se for o tempo preciso de Deus. E também se for a vontade de Deus. Não adianta pedir a Deus algo que não é da vontade dele, porque aí não vai acontecer, né? Só acontecerá se for na vontade dele. E a Bíblia diz também que ele tem o tempo certo, como eu já falei anteriormente também. Então veja, as orações que nós fazemos, elas estão diante de Deus. E é por isso que a gente tem que entender que temos que ter coragem para fazer orações fidedignas, ou seja, aquilo que está no coração de Deus e que nós sabemos que vai ser bênção em nossas vidas. Se nós obedecermos ao Senhor, nós atrairemos as bênçãos de Deus para nós, porque Ele se alegra de um coração, como eu já falei, compungido e contrito. Ele não despreza. Eu quero focar bastante nisso, sabe? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, mas nós temos que orar e confiar que essa é a vontade de Deus. Às vezes, em algum momento das nossas vidas, a gente pensa assim, mas eu queria isso, por que está vindo isso? Porque isso para você no momento é o perfeito de Deus, é a vontade boa dele. Mesmo que às vezes não gostemos, mas depois a gente vai olhar para trás e vai lembrar, era isso que Deus queria. E de fato isso foi o melhor de Deus para a minha vida. Então, eu acho muito lindo quando fala que Jó, o homem que mais sofreu na terra, eu acho que ninguém sofreu igual Jó, perdeu a família toda de uma vez, só não perdeu a esposa, porque é bem o que a Bíblia fala, né? Os dois são um. Então, ele não perdeu a esposa, mas ela mesma falou para ele, o que é que tu tem com esse teu Deus, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou, mulher, tu falas como qualquer doida. Acaso eu receberia de Deus o bem e não receberia também o mal? Mas só que o mal ali foi Satanás quem fez, né? E Jó achava que vinha de Deus tudo aquilo. Deus permitiu para que a glória dele se manifestasse na vida de Jó. E chegou um monte de amigos, assim, querendo falar de Jó, falando que Jó tinha pecado, apontando dedos para Jó, com exceção do último. E Deus falou, Jó, teus amigos te falaram que não é reto diante de mim. Então, você ora por eles, porque eu só aceitarei a intercessão de você, Jó. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E Jó passou a ter tudo de novo. Ele só não teve de novo os filhos, porque os que haviam morrido já estavam com Jesus. E a Bíblia diz que
tudo que Jó perdeu, teve mais 3 filhos e mais ai meu Deus, não, perdi tudo.